Bom, boa noite a todos. É um enorme prazer receber os amigos aqui no nosso velho e bom Pobre Juan. Já fiz muitos eventos aqui e é sempre uma satisfação ter os amigos e parceiros aqui presentes. Quero agradecer quem está entrando aí da online para acompanhar o nosso bate-papo, que não pode estar conosco aqui hoje, e tenho certeza que vai ser um debate muito rico. Eu queria, para a gente focar na experiência dos nossos palestrantes aqui, nossos parceiros de bate-papo, eu já queria apresentar quem vai estar conosco esta noite. Primeiro, aqui ao meu lado, o Fernando Meller. Fernando Meller tem uma experiência muito grande aí no mundo de frigoríficos. Hoje é o diretor corporativo de recursos humanos da Seara, que faz parte do Grupo JBS, a maior unidade aí do grupo. Ele vai contar um pouquinho mais para vocês. Ao lado dele, o nosso querido Gustavo Vitti, é o head de pessoas, é o vice-presidente de pessoas do iFood. E então temos aqui um debate com indústrias bem diferentes. Acho que essa é a riqueza da nossa conversa de hoje. E, para completar o bate-papo, o César Ciongoli, que é nosso CEO da Bencorp. Eu passei o bastão para ele dia 1/7 de 2020, no meio da pandemia, e me foquei mais no saúde da gente. Então, ele vai ajudar aí nesse bate-papo aí com a nossa turma. Eu queria começar pedindo aí que a gente tenha, para ter um debate bastante rico, a gente elencou aqui alguns pontos, e a ideia é que a gente fale alguma coisa em torno de 2 minutos no máximo para cada tema, e com isso fica uma troca de ideias mais ampla. A primeira coisa aí, antes do César falar, eu queria passar um vídeo para vocês, contando um pouco desses 14 anos de história. Vocês podem acreditar ou não, mas a Bencorp foi fundada lá na Paulista, dia 4/4 de 2008, então hoje faz exatamente 14 anos. E antes de passar o vídeo, eu queria contar que o Alexandre Teixeira, que me deu o prazer de estar conosco hoje, ele escreveu o primeiro artigo sobre Bencorp, na época Negócios, era a segunda encarnação do dentista empresário. E quem quiser depois eu compartilho o artigo, que tudo que vocês vão ouvir aqui é exatamente o que a gente estava contando exatamente 14 anos atrás. Então vamos assistir um vídeo para vocês saberem aonde a Bencorp está hoje. Por favor. Bom, boa noite a todos. Obrigado pela presença. Evento maravilhoso. Parabenizando Chicane, primeiramente, pelos 14 anos.
14 anos de história aqui na Bencorp, dos quais eu participo aqui com 5 anos, com muito orgulho, fazendo uma história de sucesso aqui para todos nós. Eu vou dar um pouquinho aqui dos nossos big numbers da JBS e do iFood, e tenho a honra de dividir aqui as cadeiras aqui e desse bate-papo com o Gustavo e com o Fernando. A gente fala muito de nova economia, velha economia, e aí a presença da JBS e do iFood é exatamente para a gente poder ter um panorama e uma discussão rica, exatamente comparando um pouco sobre essas duas economias. A JBS é uma empresa que, no último ano de 2021, faturou 350 bilhões de reais, um EBITDA de 45 bi, uma margem de 13% e um lucro de 20 bilhões de reais, um valor de mercado aproximadamente de 90 bilhões de reais, números assustadoramente gigantes, e uma empresa que podemos dizer que surgiu no Brasil, 100% nacional, né, Fernando? E iFood, idem também, com um crescimento assustador. Depois o Gustavo fala para a gente quantos anos tem o iFood, que eu não sei quantos anos tem. 11 anos. 11 anos o iFood tem. Uma super nova economia. Nos últimos anos aqui, de 2020 para 2021, cresceu de 22 milhões de pedidos para 60 milhões de pedidos até em março de 2021. E tem um valor aproximado de 45 bilhões de reais. O que a gente vê que são números astronômicos, fantásticos, mas que uma empresa vale metade da outra, mas que emprega, investe e continua crescendo. Só um pouquinho de posição de mercado de ambas as empresas para a gente poder começar o nosso bate-papo. E aí eu queria que ambos pudessem falar um pouquinho desses números, posicionar o que vem aí pela frente a partir desses números. E aí o Chicane quer também embalar um pouquinho o nosso início do fórum. Obrigado, César. Além dos números, né, que são, uma boa parte é público, então é impressionante ver uma empresa de duas indústrias tão diferentes e com valuations tão diferentes, mas eu queria que eles já começassem a contar para a gente como que vocês atraem e retêm seus talentos, o que é importante na visão da JBS, o que ela faz no dia a dia, e o Gustavo depois na visão do iFood, como é que faz esse negócio rodar. Por favor, Fernando. Obrigado, Chicane. Obrigado, César. Parabéns pelos 14 anos da Bencorp. É um prazer estar aqui. Encontrei bons velhos amigos e já também estou fazendo bons novos amigos. É um prazer estar aqui, Gustavo. Prazer estar aqui ao seu lado. Parabéns. Impressionante os números do iFood. O César falou um pouco da dimensão financeira da JBS, mas eu queria destacar aqui a dimensão humana da JBS. Nós somos hoje 250 mil colaboradores ao redor do mundo. São 150 mil colaboradores no Brasil. Há 2 anos, a JBS é a maior empregadora do Brasil, e para nós isso é muito importante. A gente costuma falar todos os dias que é uma empresa feita de gente. Para nós, a coisa mais importante é ter as pessoas certas no lugar certo, e é por isso que nós investimos na atração dos nossos talentos. A gente está, Chicane, em mais de... Bom, se a gente considerar nossas vendas, em mais de 150 países, mas no Brasil, uma característica importante, nós temos mais de 100 unidades produtoras, e essas unidades estão no interior do Brasil. Eu gosto de contar que nós levamos riqueza, nós levamos renda, nós levamos oportunidade de crescimento aonde poucas empresas levam. A gente não está nas grandes metrópoles, a gente está no interior do Brasil, distante do litoral, distante daquela faixa dos 200 quilômetros. Então, para nós, isso é um motivo de muito orgulho, porque a gente pode fazer, de fato, uma grande distribuição de renda. E nessas localidades, nós somos, na grande maioria delas, o maior empregador, nós somos a maior fonte de renda, e a economia, em muitas dessas cidades, giram em torno das nossas unidades produtoras. Então, para nós é muito importante a gente ter as pessoas certas e cumprir o nosso papel de responsabilidade social,
porque não apenas para as famílias que trabalham conosco, mas para aquelas que indiretamente dependem do nosso negócio, isso é fundamental. Somos uma empresa de cultura muito forte, né? Temos valores super simples, mas que nos unem, que nos tornam uma empresa feita de pessoas iguais, e esse é o grande desafio. Para nós, a pessoa certa é aquela que tem os nossos valores, aquela que quer crescer com a gente, aquela pessoa que é simples, que entende o valor do nosso negócio, que valoriza, e para nós, o maior indicador, Chicane, é quando a gente vê gerações trabalhando junto, e não é errado a gente ver isso nas nossas unidades. A gente tem muitas unidades onde o avô trabalha, o pai trabalha, o filho trabalha, e aí a gente tem a certeza de que está no caminho certo. Tenho certeza que a gente vai falar mais aqui sobre práticas, né? Mas eu acho que para começar o nosso bate-papo, um pouco disso. Gustavo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Vitti, sou vice-presidente de Pessoas e Sustentabilidade dentro do iFood, estou no iFood há 2 anos e pouquinho. Estou do lado dessas feras aqui, César, aqui uma personalidade fenomenal para quem conhece, e o Chicane, que dispensa apresentações, uma pessoa de um dos melhores corações que eu conheci no Brasil aqui, um baita do empreendedor, que onde você fala o nome dele, as pessoas falam, pô, eu conheço e gosto muito dele. Então, estou super feliz aqui, estar celebrando junto aqui esses 14 anos da Bencoop, e tenho certeza que tá só no começo. Virando um pouquinho a página, falando um pouquinho do iFood, o iFood tem 11 anos de idade, é uma empresa super jovem, uma empresa super se consolidando, e agora, recentemente, a gente está naquela fase da adolescência, né? Os 10, 11, 14 anos também, um pouquinho daquela fase. E o iFood, todo mundo conhece, nos últimos 2 anos teve um crescimento exponencial aí, a gente saiu de mais ou menos pouco mais de 20 milhões de pedidos para hoje mensalmente fazendo mais de 600 milhões de pedidos, gerando renda aí para 300 mil entregadores por mês, 300 mil restaurantes por mês e mais ou menos 5 a 6 mil funcionários que a gente tem hoje mensalmente. Um dos grandes desafios, talvez o principal que a gente tenha é realmente atração, né, quando a gente fala em contratar as pessoas, porque contratar, a gente tem que ter certeza que a gente vai trazer uma pessoa que vai agregar para dentro do nosso ecossistema, então a gente tem um processo seletivo bastante rigoroso, e uma vez que essa pessoa entra do iFood, ela passa a ser o que carinhosamente a gente chama de food lover, passa um outro trabalho, um trabalho de encantamento, né? A gente quer que as pessoas vivam e convivam lá dentro do iFood, completamente apaixonadas pelo que elas fazem, sentindo significado naquilo que elas entregam, para que essas pessoas consigam cada vez mais dormir domingo feliz, porque segunda-feira elas vão ter que ir lá trabalhar, vão ter que ir no escritório, a gente tem bastante flexibilidade também. E a gente pode depois, inclusive, falar um pouco mais disso daí, mas que as pessoas têm um momento incrível, né? Uma vez, quando eu estava descrevendo isso para uma pessoa, ela falou sobre uma banda. Não sei se todo mundo conhece uma banda chamada Coldplay. Eu não conheço muito bem, para ser sincero, mas depois eu fui atrás e descobri, né? O Coldplay, para quem não sabe, quando ele vai fazer um show, os ingressos eles se esgotam em mais ou menos de 1 a 2 minutos, porque todo mundo quer ir para o show. E quando as pessoas vão para o show, ninguém quer sair de lá. Eles têm um momento incrível que muitas dessas pessoas falam que é o momento mais mágico da vida delas. E por que eu falei isso? Para relacionar com atração e retenção. Então, a gente quer criar um ambiente onde muita gente tenha vontade de olhar e estar lá dentro e fazer parte desse ecossistema. E as pessoas, quando elas estão lá dentro, que elas tenham momentos incríveis. Que por mais finita que seja a nossa jornada num trabalho, que ele seja mágico, que ele seja incrível, que ele seja realizador e que façam cada vez pessoas melhores. Então, é um pouco disso, um pouco desse show do Coldplay aí que internamente a gente tenta construir lá dentro do iFood. Muito bem, fazemos disso um Coldplay nosso, né? Atração e retenção, vamos separar um pouquinho de atração e retenção, né? E eu acho que atração, ela tem muito a ver, e atração e retenção tem muito a ver com o engajamento, busca pelo engajamento. Assim como você comentou, Gustavo, de que a gente sempre precisa se identificar com marca, se identificar com cultura, se identificar com valores, premissas e tudo mais. Como isso, eu acho que as pessoas que já entram tanto na JBS quanto no iFood já sabem o que encontrar lá. Como vocês conseguem trabalhar e trazer isso dentro do dia a dia do processo de engajamento?
Acho que, tentando compilar essas duas coisas, acho que tem 3 coisas super importantes que a gente faz. A primeira delas é a nossa marca empregadora. Então, durante todo o processo seletivo, a gente fala muito sobre os valores do iFood, a gente fala sobre o que as pessoas vão encontrar lá dentro, a gente tenta criar uma empatia com a pessoa que está entrevistando e a pessoa que vai estar entrevistada, porque, se parar para pensar, a gente passa mais tempo com as pessoas do trabalho do que a gente passa com as pessoas que a gente ama. Essa é a verdade, tá? E aí, então, por que não fazer esse processo seletivo um processo de conhecimento também? O meu processo seletivo, por exemplo, ele demorou 6 meses. Vai falar, pô, a empresa não consegue recrutar rápido. Não, porque estava num namoro bastante importante. Eu conheci várias pessoas, tive pessoas que estavam, inclusive, em fases de vida muito parecida com a minha. Hoje, por exemplo, se a gente vai pegar uma pessoa, por exemplo, uma mulher mãe, a gente tem que ter certeza que ela vai ser entrevistada por alguém no processo que é uma mulher mãe que trabalha no iFood, para ela falar dos desafios. Se é um pai, é a mesma coisa. Pô, quando eu fui entrevistado, eu lembro de ter falado com uma pessoa, falou, eu sou pai também. Quais são os desafios? Pessoas negras, pessoas do grupo LGBTQI+, e por aí vai. Então a gente cria muita empatia e a gente tenta fazer com que a pessoa do lado de fora ainda ela tenha certeza que ela sabe o que ela vai encontrar do lado de dentro. Então acho que esse é o ponto 1. O ponto 2 é quando a gente fala de valores. E aí isso conecta a atração com engajamento. A gente tem 3 grandes pré-requisitos para uma pessoa entrar dentro do iFood. A primeira delas é um coração bom, a segunda dela é curiosidade e a terceira dela é resiliência, né? E coração bom, por mais ingênuo que pareça, é um negócio super importante, porque a gente quer construir um negócio, a gente quer mostrar que dá sim para fazer negócio, enquanto você faz bem para a sociedade e para o meio ambiente. Então a gente fala muito disso, a gente tenta encontrar no processo seletivo elementos que mostrem que aquela pessoa tem um coração bom, que ela é uma pessoa extremamente bem intencionada, porque ela vai encontrar essas mesmas coisas aqui dentro. E o terceiro e último é o interesse do lado das pessoas de dentro do iFood genuinamente. Na verdade, o interesse genuinamente interessado, não. É um sentimento genuíno de interesse nas pessoas ali de dentro. Então, por exemplo, quando teve o Covid, que ninguém sabia o que fazer, cara, a gente não mediu esforços. E vocês que são da área de saúde sabem muito bem disso. A gente não mediu esforços, a gente tinha uma equipe lá pronta para tirar dúvidas, aquela angústia, a gente procurou especialistas, a gente vai falar com os melhores hospitais para entender, a gente vai falar com epidemiologista, a gente vai falar com gente de saúde mental, a gente vai falar com pessoas que cuidam de bem-estar, a gente vai falar com pessoas que passaram por situações semelhantes e traumas para que essas pessoas pudessem contar um pouco mais. Então a gente tem um interesse genuíno nas pessoas lá de dentro da iFood, porque a gente realmente quer que elas se sintam completas, elas se sintam acolhidas e elas se sintam que elas pertencem lá e lá dentro tem pessoas que cuidam delas. Então, acho que falando um pouquinho, César, eu acho que eu destacaria esses 3 elementos, né? O primeiro, para ter certeza que os 2 lados, um conhece bem o outro. O segundo, que os valores eles batem. E o terceiro, que as pessoas internamente se sentem acolhidas. Acho que isso tudo faz com que a gente tenha Quando a gente olha alguns índices no Glassdoor, por exemplo, a nota do iFood é uma das maiores perante todos os concorrentes. Se olha uma pesquisa que a gente faz de engajamento, o iFood tem uma nota 9,5 de embaixadorismo, ou seja, da quantidade de pessoas que tem muito orgulho de falar sobre o trabalho naquele jantar de final de semana. A gente tem uma nota, quando a gente olha de marca empregadora, a gente é uma das empresas do sonho dessa garotada jovem e outras pessoas. Então, isso faz com que esses são dados para a gente que mostram que a gente está no caminho certo nesses 3 elementos que eu falei atrás. Legal, eu estava ouvindo o Gustavo falar, né, e pensando que iFood e JBS são 2 empresas que cresceram muito durante o período da pandemia. A JBS, nesse período de pandemia, nós criamos 12 mil novas posições, fruto do nosso crescimento, né, aumento do consumo tanto no Brasil quanto o aumento das nossas exportações. A produção de alimentos é uma atividade essencial, né, e o alimento passou a ser ainda mais essencial quando a gente fala de saúde. E o iFood também, nesse período, certamente aumentou enormemente aí a sua presença nos lares, né? As pessoas deixaram de sair e, sem dúvida nenhuma, precisaram do serviço do iFood. E muito legal ouvir você falar aí dos investimentos, das ações para a prevenção dos colaboradores de vocês, que isso é muito importante para quem teve que ficar em casa, né? Nós estivemos à frente, né, desse cuidado da população, levando alimentação. Muito legal, parabéns. César, falando um pouquinho, separando um pouco, né, de atração e retenção, acho que o primeiro ponto importante quando a gente fala de atração, dado, né, a quantidade de colaboradores que a JBS tem, como eu falei, a gente, nesse período de pandemia, criou 12 mil novas posições. Somado à necessidade que a gente teve de afastamento de colaboradores que tiveram alguma necessidade de ficar trabalhando remotamente, e mais o turnover natural,
a gente contrata mais de 35 mil pessoas por ano. Em cidades pequenas, algumas cidades, às vezes, onde a nossa fábrica tem mais colaboradores do que a própria cidade. Então, para nós, atrair e contratar as melhores pessoas é fundamental, porque a gente não tem muita chance para errar. A gente precisa trazer as pessoas certas e precisa dar a essas pessoas a condição para que elas cresçam. E crescendo, que elas permaneçam conosco. Um outro ponto importante é que nós temos, na nossa estrutura, nós temos de presidentes as pessoas que estão na nossa operação, então a gente tem que criar condições para que todos, independente do nível, possam enxergar oportunidades para ali plantar os seus sonhos e colher de acordo com o que desejam. Então, para nós é importante ter um ambiente propício. A gente investe muito em adequações das nossas condições, a gente fala de bem-estar, então a gente investe por ano, só no Brasil, mais de 100 milhões de reais para adequar as nossas estruturas para criar cada vez condições melhores. Em saúde, investimos 250 milhões de reais no último ano. Em segurança, investimos 130 milhões de reais para garantir a segurança dos nossos colaboradores. Capacitamos os nossos líderes, porque a gente sabe como é importante a relação do líder com os nossos colaboradores. Criamos a oportunidade de crescimento. Só o ano passado nós tivemos a oportunidade de promover 10 mil pessoas internamente. 1.000 dessas pessoas promovemos para cargos de liderança. Então, quando a gente vê as pessoas crescendo, gerando oportunidade de um futuro melhor para elas e para suas famílias, a gente tem a certeza de que ali a gente está criando uma relação de longo prazo. Então, para nós é isso, a gente precisa sim de gente certa, porque, como eu falei, a gente não pode se dar o luxo de errar. A gente está em cidades muito pequenas e para nós, criar condições para que as pessoas cresçam, se desenvolvam, é fundamental, porque internamente a gente fala muito que a atitude vale mais do que conhecimento. Na JBS, a atitude vale mais do que conhecimento. A gente quer que as pessoas se dediquem, que tenham vontade de crescer, porque a gente cresce na velocidade que as pessoas crescem. O ano passado a gente investiu 11,2 bilhões de reais em novas aquisições. Para isso a gente precisa de gente capacitada, e para isso a gente precisa que as pessoas cresçam conosco. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente tem uma pequena parcela que é treinamento e uma gigantesca parcela que é a exposição das pessoas a novos desafios. A gente acredita que a pessoa aprende trabalhando, que a pessoa aprende fazendo. E a gente com muita frequência, cria as oportunidades para as pessoas, acompanha e fica muito feliz de vê-las se desenvolvendo e vendo crescendo. A gente tem milhares de histórias de sucesso e isso me enche de orgulho e enche de orgulho a empresa toda. Excelente, Fernando e Viti. Muito obrigado aí pelas super informações. Eu queria fazer um comentário antes de partir para a próxima pergunta, que o vídeo que vocês viram foi surpresa para mim também, e falou mais do Chicane do que da Bencorp, né? Então, eu queria só comentar para quem está aqui, está todo mundo na mesma página, hoje a Bencorp, Benefícios de Saúde Ocupacional, é a maior empresa do Grupo LAC 44, a gente tem alguma coisa como 750 mil vidas sob gestão, temos grandes clientes, Magalu, vários que estão aqui dando muita satisfação para a gente, turma do Magalu, da Brinks, da Química Anastácio. Temos uma super parceria aqui com a JBS, com um projeto muito bacana, que eu vou pedir depois para o Fernando contar um pouco mais, que é o Fazer o Bem Faz Bem. O ano passado nós levamos aí atendimento de telemedicina para 4.000 pessoas ribeirinhas, longe de Santarém, a 10 horas de barco, pessoas que nunca foram num médico na vida. Então, eu acho que a gente tem uma grande satisfação contar com uma parceria dessas. E o Gustavo, eu esqueci de comentar um detalhe importante, o Gustavo, desde o início desse ano, ele se tornou, tem os food lovers. O Gustavo se tornou um Benboarder. Benboarder é quem faz parte do conselho da Bencorp, o Benboard, e ele veio nos ajudar e está contribuindo muito, exatamente por uma aquisição, como o Fernando comentou aqui. A gente fez a aquisição da Ônima, uma empresa de saúde ocupacional digital. É a primeira aquisição que a gente fizemos há 2 anos, fizemos essa agora, estamos com mais 2 engatilhadas aí que o Conselho já deu o go-ahead.
E essas jovens empreendedoras que estão conosco, foi o Gustavo que ajudou a lapidar, então acho que vai nos posicionar com 14 anos para atender grandes indústrias como a gente já atende, Vigor, Brinks, Magalu, IBM, Açaí, Leroy Merlin, e entrarmos nesse mundo de startups, que é um mundo diferente. Eu estou na Endeavor desde 2002, eu vi a mudança que até o Fabrício, colega empreendedor Endeavor. Então, assim, é uma enorme satisfação ter vocês aqui. Eu queria engatar um pouquinho mais nessa questão de saúde, porque, obviamente, é o nosso negócio, é o nosso dia a dia. A saúde, a Covid desafiou muito as empresas de saúde. Eu acho que a gente fez muita coisa bacana para os nossos clientes. Implantamos uma telemedicina dia 1/4/2020, bem no início da pandemia. Então, eu queria que tanto o Fernando como o Gustavo contasse um pouquinho como que a saúde se insere na política de atração e retenção de talentos e o que eles visualizam aí. Vou ter algumas abordagens no tema de saúde, mas dá uma primeira visão aí, por favor, Fernando. Ok, Chico, eu vou separar o teu ponto aqui em 3 diferentes pontos. Tá? Primeiro, falar um pouquinho da importância da saúde, principalmente nesse período de Covid, mas não apenas nesse momento. Você falou rapidamente sobre uma ação social que nós temos, o Fazer o Bem Faz Bem. Logo que nós começamos a enfrentar a pandemia de Covid, isso na virada ali de 2019 para 2020, e a gente teve que enfrentar muito cedo, porque nós temos escritórios na China, e a gente começou a ter contato com a Covid lá, através dos nossos colaboradores, e a partir de então a gente viu essa evolução passando pelas nossas unidades na Europa, depois nos Estados Unidos, até chegar no Brasil. Nós fizemos inúmeras ações, assim, poderia relatar algumas grandes que nós fizemos, mas para dar grandes números, a gente investiu 2,8 bilhões de reais em ações de prevenção para os nossos colaboradores, familiares dos nossos colaboradores e comunidades. Só para ter uma ideia, bem no início da pandemia, nós consumíamos alguma coisa como 50 mil máscaras por dia. E a gente fez uma previsão de que 50 mil máscaras por mês. E nós fizemos uma previsão que a gente precisaria passar imediatamente para 3 milhões de máscaras. E justamente naquele momento em que não haviam máscaras no Brasil. Nós, como uma empresa grande, rápida, nós mandamos um avião para a China para trazer um carregamento de máscaras para nós. Antes do avião chegar no Brasil, a gente ouviu pelas notícias a crise que estava de falta de equipamentos de proteção individual para os profissionais da área de saúde. Decidimos, naquele momento, que aquelas máscaras que estavam vindo seriam destinadas para as equipes de saúde dos hospitais, dos ambulatórios, na cidade onde nós estamos e também onde nós não estamos, e saímos a desenvolver novos fornecedores. Ações como essa nós tivemos inúmeras. Vou dar mais um exemplo para vocês. Recentemente, numa crise de falta de oxigênio em Manaus, a gente entrou em contato com os 2 maiores fornecedores de oxigênio para entender qual era a dificuldade deles e descobrimos que não era os cilindros, não era o oxigênio, era a logística. Alugamos 2 cargueiros, colocamos à disposição dessas empresas para que pudessem fazer o trânsito dos cilindros cheios e dos cilindros vazios para dar mais agilidade no reabastecimento de oxigênio para Manaus. Bom, poderia listar várias aqui, construímos 2 hospitais novos, mas através do programa Fazer o Bem Faz Bem, nós investimos 700 milhões de reais em proteção às nossas comunidades. São 400 milhões de reais no Brasil e 300 milhões de reais nos Estados Unidos. Uma das ações, como você bem colocou, Chicane, é levar a saúde à comunidade ribeirinha, a população que nunca teve acesso a um atendimento de qualidade, teve a oportunidade, através das parcerias, e uma das parcerias que nós fizemos foi com a Bencorp, de ter um atendimento de qualidade, de ter um atendimento médico e melhorar a sua qualidade de vida. E é dessa forma que a gente atua, identificando claramente as necessidades da comunidade e agindo de forma precisa. A gente continua atento às necessidades. A Covid deixou, infelizmente, algumas mazelas, como o problema de alimentação, e que a gente está muito atento e fazendo campanhas pontuais, frequentes, para ajudar essa comunidade. Essa eu acho que é a primeira parte, a nossa atenção à saúde dos nossos colaboradores, dos seus familiares e das comunidades onde nós estamos. Para nós isso é fundamental.
Segundo ponto importante é aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. A gente sempre investiu na segurança e na saúde dos nossos colaboradores, mas não tenha dúvida, nos últimos 2 anos isso se tornou ainda mais importante, né, quando a gente viu a saúde no centro de toda a nossa discussão. A saúde estava no centro dos nossos negócios. Você não tinha como falar sobre faturamento, EBITDA, lucro líquido, qualquer outro indicador financeiro sem antes falar de saúde. E a partir desse momento que a gente ampliou ainda mais as nossas ações. Como eu citei anteriormente, no ano passado nós investimos em saúde algo como 250 milhões de reais. A gente tem fornecimento de plano de saúde, seguro de vida, atendimento ambulatorial nas nossas unidades. Só para vocês terem uma ideia, durante o período da Covid, como a gente identificou que muitos colaboradores teriam dificuldade no acesso à saúde dos seus municípios, nós contratamos mais de 600 profissionais da área de saúde para colocar nas nossas unidades para dar um atendimento mais rápido. Fazendo 2 coisas, atendendo nossos colaboradores e tirando a pressão do sistema de saúde local. E ações como essa que nos garantem uma boa relação com os nossos colaboradores. Hoje em dia, Chicane, dada aí a grande disputa pelos melhores profissionais, nós vivemos um lugar de orgulho e pertencimento. Então, se você não gera para os seus colaboradores não a percepção, mas a certeza, a experiência, a vivência de que ali ele está sendo bem cuidado, você não mantém, você não atrai e, obviamente, não mantém os seus melhores colaboradores. E, para nós, gente é tudo. O terceiro ponto, que eu até sugiro para não estourar meus 2 minutos aqui, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre as dificuldades em relação ao plano de saúde, gestão de plano de saúde. Se você permitir, eu passo a palavra para o Gustavo e a gente volta nesse tema, porque é um terceiro ponto que é uma discussão à parte. Excelente. Bom, deixa a bucha para daqui a pouco, então. Falando rapidamente do iFood, eu acho que a gente fez 2 grandes coisas, né? A primeira delas foi pensando no nosso ecossistema e a segunda dela pensando no Food Lover, né? Pensando no nosso ecossistema, acho que o primeiro papel nosso foi com o entregador. A gente teve muita campanha de conscientização, muita distribuição de kit. A gente ficou muito feliz com várias parcerias que a gente conseguiu naquela época, que ninguém encontrava máscara, ninguém encontrava álcool em gel. A gente conseguiu disponibilizar para essas pessoas e a gente conseguiu educar também, fazer com que essas pessoas tivessem essa conscientização de quais eram os cuidados necessários. E junto com isso a gente fez várias campanhas também, a gente aumentou o repasse e a gente teve aí várias campanhas que a gente dobrava a gorjeta cada vez que essas pessoas recebiam, para que elas conseguissem receber mais. E quando eu vou para restaurante, do dia para a noite, aquele restaurante que ele tinha um complemento de renda com delivery passou a ser o principal. E a gente fez 2 coisas muito importantes, né? O primeiro, a gente derrubou nossas taxas para esses restaurantes, e o segundo, a gente fez uma antecipação de caixa a custo zero, que esse cara recebia do cartão de crédito em 30 e 60 dias, a gente passou a ter repasse no D+1, ou seja, no dia seguinte, injetando mais de 1,5 bi em caixa para os restaurantes do Brasil, aí, numa ação que foi bastante coordenada também com o governo federal. Isso dito, isso foi muito que a gente fez no nosso ecossistema, né? Se eu vou virar para o Food Lover, eu acho que tem um papel muito importante que a pandemia trouxe, que foi a telemedicina, né? Eu acho que a partir daquele momento a gente teve muito mais acesso à telemedicina e a gente teve um cuidado super importante de muita proximidade junto com o Food Lover, porque você imagina, né, uma pessoa que foi contaminada logo no início, imagina o quanto de angústia essa pessoa passou, quanto de desconforto, quanto de insegurança. E a gente tinha uma equipe extremamente especializada e capacitada. A gente tinha pessoa que ficava monitorando todos os hospitais para alguém precisar falar, ó, aquele é o hospital que está menos cheio agora, para você ir naquele período que não tinha hospital para ninguém. A gente tinha uma pessoa, um epidemiologista, para falar um pouquinho sobre o cenário macro epidemiológico do Brasil inteiro. A gente tinha médicos e médicas que ajudavam ali a fazer o acolhimento da família, dos pais, da filha, do filho, se tinha, para que todo mundo entendesse o que era aquilo, quais eram os tratamentos, para tentar amenizar um pouco daquela angústia que aquelas pessoas podiam estar passando. Então a gente tentou trazer muito acolhimento para essas pessoas, logo de imediato, para tentar reduzir aquela ansiedade, além daquele cuidado natural que a gente fazia de distribuição de kits, de conscientização, etc.
Vamos deixar um pouquinho para o plano de saúde ainda, para depois. Pra depois. Ainda eu queria explorar um tema que a gente tangencia